Você já percebeu que quando começa a mudar de verdade, algumas pessoas ao seu redor passam a demonstrar certo desconforto? Elas não dizem isso abertamente, claro. Preferem esconder em piadas, envolver em conselhos disfarçados de preocupação ou se refugiar naquele silêncio estranho quando você traz à tona algo mais profundo. No fundo, porém, o que acontece é bastante simples. Sua transformação interior ameaça diretamente a zona de conforto delas. E ninguém gosta de ser forçado a encarar sua própria estagnação. Talvez você esteja atravessando exatamente isso neste momento. Você começou a questionar, a pensar diferente, a agir diferente. Talvez tenha começado a interrogar o que antes aceitava sem hesitar. E de repente começou a sentir-se isolado, julgado, como se não pertencesse mais ao mesmo ambiente. O que ninguém te contou, mas que Nietzsche entendeu melhor do que qualquer outro, é que esse é o preço de forjar uma mente forte. Não qualquer força, mas uma força tão autêntica e intensa que incomoda, que assusta. Sua presença passa a revelar, sem dizer palavra alguma, a fragilidade de quem ainda vive no piloto automático. Por que isso incomoda? Porque uma mente verdadeiramente livre ameaça o conforto da mediocridade coletiva. E Nietzsche não deixava dúvidas quanto a isso. Quando você escolhe pensar por si mesmo, criar seus próprios valores e abandonar a ilusão acolhedora das verdades herdadas, você se torna perigoso. Perigoso para o sistema, para os outros. E, acima de tudo, perigoso para o velho eu que precisa ser destruído. Este vídeo é um chamado, um desafio. Não é feito para os que desejam conforto, nem para os que esperam respostas fáceis. É para você, que está exausto de ser refém das próprias inseguranças, que sente o chão ruir sob os pés e, ainda assim, deseja construir algo que ninguém possa derrubar. Uma mente que não se curva, uma presença que não se esconde. Se isso fala contigo, fique, porque o que Nietzsche tem a te ensinar vai abalar certezas, mas também pode te libertar. E depois disso, você jamais verá o mundo da mesma forma. Nietzsche não era apenas um filósofo, era um cirurgião da alma. Alguém que teve coragem de encarar o abismo da existência e não apenas enfrentá-lo, mas dançar com ele. Foi nesse abismo, nesse caos que tantos evitam, que ele encontrou a nascente da verdadeira força. Porque para Nietzsche, não é na paz, na ordem ou na estabilidade que um ser humano se transforma. É na dor, no caos, na ruína. Ele escreveu: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Isso não é metáfora, é um diagnóstico. Quer dizer que, se você deseja construir uma mente inquebrável, precisa abandonar a ilusão de que isso virá por conforto, frases prontas ou motivação rasa. Não. A verdadeira força nasce quando você encara a dor sem fugir, quando para de pedir uma vida mais fácil e começa a desejar ser mais forte. Reflita sobre os momentos em que mais cresceu. Aconteceu quando tudo estava em ordem? Ou foi no meio da dor, da perda, da confusão, sendo forçado a se reconstruir do zero? Nietzsche via o sofrimento não como falha da vida, mas como sua principal ferramenta. Ele não romantizava a dor. Ele a encarava como instrumento. E se você mudar sua relação com a dor, com o fracasso, com a solidão, você começará a moldar algo raro. Um espírito indomável. E é aí que o mundo começa a se incomodar com sua existência. Porque, enquanto muitos fogem do caos, você aprenderá a habitá-lo. Enquanto os outros pedem normalidade, você criará grandeza. Mas essa jornada exige romper com tudo o que te ensinaram sobre força. Ser forte não é manter o sorriso o tempo inteiro. Não é fingir controle emocional. Ser forte é suportar o insuportável e sair do outro lado ainda mais perigoso. Mas Nietzsche sabia: o caos por si só não basta. Ele pode te destruir, se você não tiver um centro interno, um eixo. E é por isso que na próxima parte, entraremos no ponto mais crucial da filosofia nietzschiana, quando ele mata Deus e coloca em suas mãos o peso brutal da liberdade. Porque quando não há mais céu para onde olhar,
É dentro de você que o universo precisa nascer. Você já percebeu que quando começa a mudar de verdade, algumas pessoas ao seu redor passam a demonstrar certo desconforto? Elas não dizem isso abertamente, claro. Preferem esconder em piadas, envolver em conselhos disfarçados de preocupação ou se refugiar naquele silêncio estranho quando você traz à tona algo mais profundo. No fundo, porém, o que acontece é bastante simples. Sua transformação interior ameaça diretamente a zona de conforto delas. E ninguém gosta de ser forçado a encarar sua própria estagnação. Talvez você esteja atravessando exatamente isso neste momento. Você começou a questionar, a pensar diferente, a agir diferente. Talvez tenha começado a interrogar o que antes aceitava sem hesitar. E de repente começou a sentir-se isolado, julgado, como se não pertencesse mais ao mesmo ambiente. O que ninguém te contou, mas que Nietzsche entendeu melhor do que qualquer outro, é que esse é o preço de forjar uma mente forte. Não qualquer força, mas uma força tão autêntica e intensa que incomoda, que assusta. Sua presença passa a revelar, sem dizer palavra alguma, a fragilidade de quem ainda vive no piloto automático. Por que isso incomoda? Porque uma mente verdadeiramente livre ameaça o conforto da mediocridade coletiva. E Nietzsche não deixava dúvidas quanto a isso. Quando você escolhe pensar por si mesmo, criar seus próprios valores e abandonar a ilusão acolhedora das verdades herdadas, você se torna perigoso. Perigoso para o sistema, para os outros. E, acima de tudo, perigoso para o velho eu que precisa ser destruído. Este vídeo é um chamado, um desafio. Não é feito para os que desejam conforto, nem para os que esperam respostas fáceis. É para você, que está exausto de ser refém das próprias inseguranças, que sente o chão ruir sob os pés e, ainda assim, deseja construir algo que ninguém possa derrubar. Uma mente que não se curva, uma presença que não se esconde. Se isso fala contigo, fique, porque o que Nietzsche tem a te ensinar vai abalar certezas, mas também pode te libertar. E depois disso, você jamais verá o mundo da mesma forma. Nietzsche não era apenas um filósofo, era um cirurgião da alma. Alguém que teve coragem de encarar o abismo da existência e não apenas enfrentá-lo, mas dançar com ele. Foi nesse abismo, nesse caos que tantos evitam, que ele encontrou a nascente da verdadeira força. Porque para Nietzsche, não é na paz, na ordem ou na estabilidade que um ser humano se transforma. É na dor, no caos, na ruína. Ele escreveu: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Isso não é metáfora, é um diagnóstico. Quer dizer que, se você deseja construir uma mente inquebrável, precisa abandonar a ilusão de que isso virá por conforto, frases prontas ou motivação rasa. Não. A verdadeira força nasce quando você encara a dor sem fugir, quando para de pedir uma vida mais fácil e começa a desejar ser mais forte. Reflita sobre os momentos em que mais cresceu. Aconteceu quando tudo estava em ordem? Ou foi no meio da dor, da perda, da confusão, sendo forçado a se reconstruir do zero? Nietzsche via o sofrimento não como falha da vida, mas como sua principal ferramenta. Ele não romantizava a dor. Ele a encarava como instrumento. E se você mudar sua relação com a dor, com o fracasso, com a solidão, você começará a moldar algo raro. Um espírito indomável. E é aí que o mundo começa a se incomodar com sua existência. Porque, enquanto muitos fogem do caos, você aprenderá a habitá-lo. Enquanto os outros pedem normalidade, você criará grandeza. Mas essa jornada exige romper com tudo o que te ensinaram sobre força. Ser forte não é manter o sorriso o tempo inteiro. Não é fingir controle emocional. Ser forte é suportar o insuportável e sair do outro lado ainda mais perigoso. Mas Nietzsche sabia: o caos, por si só, não basta. Ele pode te destruir, se você não tiver um centro interno, um eixo. E é por isso que, na próxima parte, entraremos no ponto mais crucial da filosofia nietzschiana. Quando ele mata Deus e coloca em suas mãos o peso brutal da liberdade.
Porque quando não há mais céu para onde olhar, é dentro de você que o universo precisa nascer. Nietzsche não acreditava em uma evolução lenta, passiva, domesticada da humanidade. Ele acreditava em rupturas, em saltos radicais, em destruição criativa. E foi por isso que concebeu a ideia do Übermensch, o super-homem. Mas não se engane, não se trata de um herói com poderes sobrenaturais. O Übermensch é aquele que superou tudo o que ainda acorrenta o homem comum. Culpa, submissão, obediência cega, a necessidade de agradar. Ele não busca aceitação, não mendiga reconhecimento. Ele não precisa pedir licença para ser quem é. Ele cria suas próprias leis interiores e vive por elas, mesmo que isso o coloque contra o mundo inteiro. E é exatamente por isso que sua mente se torna inquebrável. Porque ela não é erguida sobre expectativas alheias. Não se alimenta de validação externa. Ela é autossuficiente. Ela é movida por um impulso visceral. O desejo profundo de moldar a realidade à sua própria imagem. Esse é o ponto central. O Übermensch não se adapta ao mundo. Ele impõe significado ao mundo. Ele não procura conforto. Ele busca grandeza. Ele não pergunta: isso é permitido? Ele pergunta: isso é digno de mim? E essa simples mudança de perspectiva muda absolutamente tudo. Porque quando você começa a se ver como um criador, e não como um obediente, a forma como você pensa, age e sente se transforma por completo. Mas aqui está o desafio. Tornar-se esse tipo de ser exige sacrifício. Você terá que matar partes de si mesmo que ainda imploram por aprovação. Terá que suportar a dor de não pertencer. Terá que enfrentar o peso de reconstruir sua identidade, sem mapa, sem manual, sem aplausos. E a maioria não está disposta a isso. Desistem antes mesmo de começar. Retornam à segurança das crenças prontas, dos dogmas herdados, das regras que outros escreveram por elas. O caminho do Übermensch é solitário, e Nietzsche sabia disso. Ele mesmo viveu à margem incompreendido, rotulado como louco, isolado de um mundo que não estava pronto para sua visão. Mas foi nesse isolamento que ele encontrou liberdade. E é isso que você precisa compreender. Quanto mais forte sua mente se torna, mais distante você fica da multidão. Quanto mais alto você ascende, mais você se torna estranho aos olhos dos que ainda rastejam. A construção do Übermensch é o processo mais brutal e transformador que alguém pode enfrentar. Porque exige que você destrua tudo o que não nasceu de você. Tudo o que foi imposto por uma cultura doente, por uma sociedade que premia a obediência e pune a autenticidade. E só depois da destruição vem a construção. Mas essa construção não acontece em meio ao barulho. Ela nasce no silêncio, nas desistências, na solidão profunda que separa o forte do fraco. E é justamente por isso que, na próxima parte, vamos mergulhar na face mais sombria e mais poderosa dessa jornada, a solidão do forte. Porque a verdade é que, para se tornar inesquecível, você terá que aprender a caminhar só. E poucos estão prontos para isso. Você está? Se há algo que ninguém te conta sobre o caminho da força mental, é isso. Quanto mais forte você se torna, mais solitário se sente. E não porque escolheu se isolar, mas porque o mundo, aos poucos, deixa de saber o que fazer com você. Nietzsche falou disso com clareza brutal. O espírito livre, aquele que se liberta da moralidade comum, que não aceita verdades prontas, que pensa com sua própria mente, inevitavelmente se distancia da manada. E essa distância dói. Mas é uma dor necessária, porque todo verdadeiro crescimento exige espaço. E você não pode crescer preso às expectativas dos outros. A maioria vive dentro de uma floresta invisível, onde cada pensamento é policiado, onde cada decisão é medida pela reação dos demais. Você se acostumou a andar em grupo, a pensar como o grupo, a sentir-se seguro por estar cercado. Mas Nietzsche te arranca disso e te joga no deserto. E nesse deserto não há conforto, não há aprovação, não há guias. Só existe você, seus medos, suas dúvidas,
suas dores mais íntimas, e é aí que começa o verdadeiro teste. Porque o que a maioria faz nesse momento? Volta. Volta para a multidão, para a máscara, para a ilusão. Fingem que não sentem, que não pensam, que não percebem. Mas você, se quer de fato se tornar alguém que ninguém pode manipular ou derrubar, terá que ficar. Terá que suportar o silêncio que revela quem você realmente é. Nietzsche escreveu: o indivíduo deve lutar para não ser esmagado pela tribo. Se você tentar ser você mesmo, inevitavelmente se sentirá só. E às vezes terá medo. Mas o preço não é alto demais quando se trata de possuir a si mesmo. E é disso que se trata. De posse. De pertencimento interior. De alcançar o tipo mais raro e profundo de liberdade. Aquela que vem quando ninguém mais tem poder sobre você. Quando você realmente se possui, ninguém pode te controlar. Ninguém pode ditar o seu valor. Ninguém pode te dobrar. Mas essa posse tem um preço. A solidão. Você vai perder pessoas. Vai ser mal interpretado. Vai ouvir que é arrogante, distante e insensível. Vão tentar te puxar de volta para dentro da caixa. Vão te chamar de louco, frio, exagerado. Mas esse é o preço de não ser domesticado. De não viver em função dos outros. De não ser um espelho das expectativas alheias. E aqui está a verdade mais cortante. Se você não suporta a solidão, não está pronto para a liberdade. Porque toda liberdade real exige renúncia. Renúncia de dependências emocionais, de ilusões reconfortantes, de relações utilitárias. Nietzsche via a solidão como um privilégio, como o campo onde o verdadeiro sim pode finalmente nascer. Mas esse espírito livre, esse ser elevado, não apenas caminha sozinho. Ele passa a enxergar o que outros não conseguem ver. E isso o leva a um novo e inevitável confronto. A batalha com a mediocridade. Porque quando você começa a se tornar forte, a mediocridade coletiva sente. E ela reage. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. O perigo invisível da mediocridade coletiva. E por que Nietzsche a temia mais do que qualquer tirano? Nietzsche não temia tiranos, não temia reis, generais ou ditadores. O que ele realmente temia, e denunciava com fúria filosófica, era algo mais sutil, mais invisível, mais corrosivo. A mediocridade coletiva, esse sistema silencioso que não se impõe pela força, mas pelo consenso, que não precisa gritar para dominar, que atua como uma névoa, entorpecendo consciências, apagando singularidades, premiando obediência e punindo autenticidade. Essa tirania não vem de cima. Ela vem dos lados, das pessoas comuns, dos olhares que te medem, dos silêncios que te envergonham, das ironias que te fazem duvidar de si. A mediocridade coletiva é o inimigo invisível de toda grandeza. Ela exige que você permaneça pequeno, não por maldade, mas por medo. Porque se você cresce, você obriga os outros a questionarem por que não cresceram também. É por isso que quando você começa a se erguer, a pensar com profundidade, a falar com firmeza, algo muda no ambiente. Você não está mais fazendo o que todos fazem. E isso por si só já é uma afronta. Sua mente mais escura, seu espírito mais firme, sua presença mais viva, tudo isso passa a incomodar. Não porque você esteja errado, mas porque você se tornou raro. E o mundo teme o raro, porque o raro rompe o molde. A sociedade não sabe o que fazer com quem quebra moldes. A mediocridade coletiva não suporta o brilho individual, porque esse brilho ilumina a escuridão em que tantos se esconderam. Nietzsche deu nome a isso. Moralidade de escravos. Uma moral construída por aqueles que, incapazes de alcançar a grandeza, inverteram os valores. Transformaram força em arrogância. Transformaram ambição em egoísmo. Transformaram independência em frieza. E com isso, construíram um sistema moral que protege os fracos e condena os fortes. Mas isso não é feito com compaixão. É feito com ressentimento. Porque os fracos não querem ser salvos.
Eles querem que os fortes sejam destruídos. Querem que todos voltem ao nível onde eles se sentem seguros. Por isso, quando você começa a se libertar, eles começam a te atacar. Às vezes diretamente, outras de maneira sutil, com olhares, com piadas, com ausências, com aquele silêncio carregado, mas a mensagem é sempre a mesma. Volte para o grupo. Você está nos fazendo sentir pequenos. E você está, sem querer, apenas por ser quem é. Nietzsche sabia. A maioria vive anestesiada. Uma existência moldada pelo medo, pela culpa, pela obediência cega. E qualquer um que questione esse estado é visto como ameaça. Mas a mediocridade não ataca sozinha. Ela vem em número. Ela se protege com repetição, com o conforto do todos fazem assim. Ela vai tentar te fazer duvidar de si. Vai usar vergonha, exclusão, isolamento. Tudo para te fazer abaixar a cabeça. E é nesse momento que muitos desistem, porque não aguentam ser diferentes. Não suportam parecer duros, estranhos, difíceis. Mas Nietzsche daria outro nome a isso. Necessário. Porque enquanto o mundo gira em torno de ideias recicladas e verdades preguiçosas, é o indivíduo forte que carrega a centelha da transformação. Sua diferença é o início de algo novo, mas também é o alvo da resistência. Pensar livremente. Viver com autonomia. Tudo isso é um ato de rebeldia contra a mediocridade coletiva. E como toda rebeldia, exige preparação. Exige força. Exige armas. Não armas físicas, armas mentais. E é exatamente sobre isso que falaremos na próxima parte. O custo de desenvolver uma mente tão forte que assusta, mas também a recompensa que ninguém jamais poderá tirar de você. Você chegou até aqui, e isso, por si só, já te separa da maioria. A maior parte teria fechado este vídeo na primeira provocação, teria fugido no primeiro desconforto. Teria desligado assim que percebeu que isso não é conteúdo leve para inflar o ego, mas um chamado à ação. Um chamado para aqueles que estão dispostos a abandonar a ilusão confortável e encarar a realidade de olhos abertos. Porque construir uma mente tão forte que se torna assustadora não é apenas uma escolha, é uma renúncia. E você vai perder. Vai perder amizades baseadas na superficialidade. Vai perder oportunidades que exigem submissão. Vai perder a capacidade de se contentar com o pouco que te ofereciam antes. Mas em troca, você conquista algo sem preço. Integridade, clareza, presença. Você começa a enxergar que a maioria vive em um torpor e que sua lucidez assusta, que sua firmeza faz os outros vacilarem, que sua ausência pesa mais do que a presença de muitos. Essa força não vem de fora, não é ensinada em livros de autoajuda. Não é conquistada por frases prontas ou afirmações vazias. Ela é forjada no silêncio das noites difíceis, nas decisões que ninguém vê, nos sacrifícios que ninguém reconhece. É o resultado de uma guerra interna entre quem você era e quem está nascendo agora. E essa guerra nunca acaba, porque os verdadeiramente fortes não são aqueles que venceram. São os que continuam lutando, mesmo quando já poderiam ter parado. Nietzsche não queria discípulos, não queria seguidores. Queria provocar terremotos interiores. Queria que você parasse de implorar por aceitação, que parasse de buscar sentido pronto, que parasse de procurar fora o que só pode ser construído por dentro, com suor, sangue e consciência. Ele queria que você se tornasse perigoso, não no sentido violento, mas no sentido mais raro. Tão raro que sua simples presença obriga os outros a confrontarem o que vem evitando há anos. E agora, eu quero que você faça algo. Algo que pode consolidar esse processo. Escreva nos comentários uma verdade que você está cansado de esconder. Uma ideia que te isola, mas que representa quem você realmente é. Uma opinião que o mundo te ensinou a silenciar. Essa é parte da jornada. Reivindicar sua voz. Mostrar sua presença, declarar que você não vai mais se apagar. E se este vídeo tocou algo dentro de você, se despertou alguma fagulha, não pare por aqui.
O próximo vídeo é tão importante quanto este, talvez até mais. Ele continua essa jornada. E se você chegou até aqui, você sabe. Não está assistindo por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você já começou a mudar. Então continue. Você não está perdido. Você está à frente. E isso, embora assuste, também liberta. Quando você começa a se fortalecer de verdade, algo inevitável acontece. A mediocridade coletiva sente a sua presença. E ela reage. Não porque você a ataca diretamente, mas porque sua existência se torna, por si só, um confronto. Nietzsche entendeu isso profundamente. O simples fato de ser diferente, de pensar com profundidade, de agir com autenticidade, de não pedir permissão para existir, já basta para desestabilizar todo um sistema baseado na repetição, na conveniência e no medo. O perigo da mediocridade coletiva não está em sua força explícita, está no seu hábito, na sua quantidade, no seu jeito de tornar o normal absoluto. E tudo que o questiona, uma ameaça. Ela não vem gritando, vem sussurrando, vem com regras não ditas, com expectativas invisíveis, com aquele olhar que te mede quando você ousa ser sincero demais, intenso demais, livre demais. E o mais assustador? Ela não é liderada por vilões. Ela é mantida por pessoas comuns, pela tia que diz que você mudou, pelo amigo que se cala quando você fala de ideias profundas, pelo colega que zomba quando você demonstra firmeza. Eles não querem te destruir. Querem que você pare de ser um espelho, porque sua força revela as fraquezas que eles tentam esconder até de si mesmos. Sua clareza desnuda as mentiras que eles ainda precisam acreditar para continuar vivendo. Nietzsche chamou isso de moral de rebanho, um sistema que premia conformidade, que transforma submissão em virtude, que abomina tudo que não pode controlar. E quando você se ergue, sem pedir desculpas, sem baixar o tom, sem se esconder, você automaticamente se torna alvo. Não por fazer algo errado, mas por fazer algo raro. Você não está mais jogando o jogo, e o sistema sempre pune quem recusa o tabuleiro. Por isso a pressão virá. E ela não será justa. Não será lógica. Será emocional, sutil, social. Você será visto como arrogante, quando estiver apenas sendo autêntico, como insensível, quando estiver apenas dizendo a verdade, como perigoso, quando estiver apenas sendo livre. Mas Nietzsche não te pediria para baixar a cabeça. Ele te pediria para compreender. E, acima de tudo, para resistir. Porque esse desconforto que você causa, essa fricção, é o sinal de que algo novo está nascendo. O mundo não persegue os que são iguais. Ele persegue os que têm coragem de ser eles mesmos. E a mediocridade coletiva não quer salvar os diferentes. Quer neutralizá-los, reduzi-los, reabsorvê-los, não com violência, mas com vergonha, com exclusão, com aquela sensação silenciosa de que você está errado, só por existir com força demais. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Eles tentam se encaixar de novo, se apagar um pouco, voltar a ser pequenos para caber. Mas Nietzsche acreditava que esse era o momento mais decisivo da jornada. Porque é aí que você escolhe. Continuar livre, mesmo que sozinho, ou voltar a ser aceito, mesmo que preso. Na próxima parte vamos explorar exatamente isso. O preço e o poder de continuar sendo você, mesmo quando tudo ao redor grita para que você se encolha. Resistir quando tudo ao redor exige que você se apague é um dos maiores testes de força que alguém pode enfrentar. Porque não se trata apenas de suportar. Trata-se de continuar sendo, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso dói. Nietzsche sabia. A sociedade não precisa te destruir com violência. Ela tenta te apagar com normalidade, te espremer até você caber, te moldar até você deixar de incomodar. Ela fará você se sentir errado simplesmente por manter sua integridade. E o pior, isso não virá de inimigos declarados. Virá de quem te ama, de quem te chama de exagerado, intenso demais, complicado. Virão com afeto disfarçado, conselhos bem intencionados,
olhares de preocupação, mas a intenção, mesmo que inconsciente, é uma só: fazer com que você volte a ser familiar, compreensível, controlável. E é nesse ponto que muitos cedem, porque dói ser o estranho, o deslocado, o que fala demais, o que pensa demais, o que sente demais. É mais fácil voltar, sorrir, concordar, se calar. Mas Nietzsche não queria que você fosse aceito. Queria que você fosse autêntico, que você suportasse o peso de não caber, que você se tornasse tão inteiro que nenhuma exclusão pudesse te fragmentar. Ele dizia que o verdadeiro indivíduo precisa estar disposto a caminhar sozinho, porque só na solidão radical é que nasce a liberdade radical. E só quem suporta a solidão pode conhecer a profundidade de sua própria verdade. Aqueles que desistem diante da pressão social nunca conhecerão sua real força, porque ceder ao grupo é confortável, mas permanecer firme é revolucionário. E essa revolução começa dentro, no momento em que você escolhe não se explicar mais, não suavizar sua luz para que os outros não se sintam ofuscados, não pedir desculpas por ser intenso, profundo, direto. Essa escolha muda tudo. Ela separa o comum do raro, o moldado do moldador. Ela marca o início de uma nova existência, não a do ser que pertence, mas a do ser que provoca pertencimento a si mesmo. E esse tipo de ser é raro, porque vive sem manual, age sem permissão e pensa sem amarras. Ele não segue o que está escrito. Ele escreve, não apenas textos, mas significados. Ele reconfigura o sentido da própria vida. E isso, claro, gera desconforto. Porque onde ele pisa, o chão treme. Onde ele fala, o silêncio pesa. Onde ele está, os frágeis sentem o contraste. E é nesse ponto que muitos tentam apagá-lo, porque sua simples presença é uma acusação silenciosa contra a apatia generalizada. Mas é justamente nesse momento que ele deve se manter, imóvel, inabalável. Não por orgulho, mas por missão. Porque sua existência autêntica é, em si, um farol. Não para todos, mas para aqueles poucos que também estão tentando se erguer. E é exatamente isso que abordaremos na próxima parte. Como a sua firmeza solitária pode inspirar outros a despertarem, e como esse despertar coletivo, mesmo que pequeno, pode transformar silenciosamente o mundo. Há algo que Nietzsche sabia, e que poucos compreendem. A verdadeira transformação do mundo nunca começa em massa. Ela começa com um ser que ousa despertar, um que escolhe ver, um que recusa se apagar. E embora a jornada da força seja solitária, ela não é estéril, porque mesmo em silêncio, sua firmeza se torna farol. Sua presença vira sinal. Sua existência começa a emitir um tipo diferente de vibração, que só os despertos percebem. Não é sobre discursos inflamados, nem sobre salvar ninguém. É sobre manter-se inteiro, porque só quem se mantém inteiro pode se tornar ponto de referência para outros que estão se reconstruindo. Nietzsche não queria um exército, queria uma centelha, um novo tipo de humano que, ao se erguer, fizesse o mundo perceber que era possível existir de outra forma, que não era obrigatório se curvar. E esse tipo de ser, mesmo em silêncio, inspira, porque ele não precisa gritar. Ele carrega no olhar a autoridade de quem morreu e renasceu por dentro. E essa autoridade não pode ser fingida, não pode ser simulada, só pode ser conquistada com dor, com entrega, com renúncia. É por isso que os fortes assustam, porque eles são reais. Eles não seguem a dança dos aplausos. Eles criam o próprio ritmo. E isso, para os que ainda vivem de aprovação, é intolerável, mas para os que estão despertando, é libertador. Ver alguém firme é o sinal de que é possível, que há vida fora do rebanho, que há sentido fora da ilusão. Por isso, quando você permanece de pé, mesmo tremendo por dentro, você se torna mais do que uma exceção. Você se torna um espelho, um novo tipo de espelho.
Não o que reflete expectativas, mas o que revela potenciais. E esses espelhos são perigosos, porque mostram às pessoas aquilo que elas poderiam ser, e ao mesmo tempo aquilo que escolheram não ser. Nietzsche sabia disso. Por isso ele incomodava tanto, porque não era apenas um pensador, era um despertador. Sua escrita não dava conforto, dava choque, não oferecia sentido pronto, oferecia o caos necessário para que cada um criasse o seu. E é isso que você passa a fazer sem perceber, quando se torna inquebrável. Você começa a incomodar os adormecidos, mas também a ativar os silenciosamente despertos. Você vira sinal para quem ainda está perdido. Mas essa missão não é leve. Ela vem com peso. Vem com responsabilidade. Vem com a consciência de que, muitas vezes, você será odiado antes de ser compreendido, rejeitado antes de ser reconhecido. E é sobre isso que falaremos agora. Porque há um último obstáculo antes da verdadeira liberdade. A dor de ser mal interpretado por ser livre. A dor de ser rejeitado não por erro, mas por autenticidade. Na próxima parte vamos atravessar esse limiar. E entender como suportar o julgamento injusto faz parte da última forja do espírito forte. Há uma dor que poucos estão preparados para sentir. A dor de ser mal interpretado por ser livre. De ser rejeitado, não por erro, mas por autenticidade. E Nietzsche conhecia essa dor como poucos. Ele foi chamado de louco. Foi isolado, ignorado, ridicularizado. Não porque estava errado, mas porque estava certo antes da hora. E o mundo, quando ainda não está pronto para algo verdadeiro, prefere destruir do que entender. Essa é a última forja da alma forte. Ser capaz de continuar, mesmo quando tudo ao redor te diz que você está errado por simplesmente ser você. Ser capaz de manter a clareza, mesmo quando te acusam de arrogância. Manter a firmeza, mesmo quando te rotulam de insensível. E isso dói. Porque você não quer ser mal visto. Ninguém quer. Você quer ser compreendido. Você quer que enxerguem sua intenção, que percebam sua sinceridade. Mas às vezes isso não vem. Às vezes a recompensa pela autenticidade é o silêncio, a crítica, a exclusão. E aí está o ponto de virada. Porque nesse momento, muitos se curvam, tentam se explicar, pedem desculpas por serem intensos, diretos, diferentes. Mas Nietzsche não se curvou. Ele pagou o preço. E nos deixou a prova de que é possível ser íntegro mesmo quando se está só. Que é possível continuar sendo luz, mesmo quando todos ao redor estão de olhos fechados. Essa é a marca final da mente inquebrável. Ela não depende de ser compreendida. Ela existe mesmo quando é mal lida. Ela persiste mesmo quando é odiada. E isso muda tudo. Porque quando você não precisa mais ser aceito para continuar firme, você se torna verdadeiramente livre. Incontrolável, insubstituível. O mundo pode te acusar, te rejeitar, te distorcer, mas ele não pode mais te deter. Porque sua força não está no que dizem sobre você, mas no que você construiu dentro de si. E isso, ninguém pode roubar. Nietzsche dizia que, para que algo grandioso nasça, é preciso estar disposto a ser mal interpretado por muito tempo. É preciso suportar a escuridão antes que alguém enxergue sua luz. É preciso aceitar a solidão antes que a conexão verdadeira possa acontecer. E essa é uma das provas mais cruéis da liberdade. Mas também a mais sagrada. Porque quando você sobrevive a isso, quando permanece inteiro mesmo depois de ser partido por olhares errados e palavras injustas, você se torna imortal. Não no corpo, mas no impacto. Na presença, no que você representa. Na próxima parte falaremos sobre isso. Sobre o tipo de força que não se vê, mas se sente. A força que transforma ambientes, que marca consciências, que muda vidas, mesmo em silêncio. A força que nasce quando, mesmo sendo incompreendido, você escolhe continuar sendo quem é. Há uma força que não precisa de palco nem de microfone. Uma força que não precisa de discurso nem de aplausos. Uma força que se instala em silêncio.
E ainda assim muda tudo ao redor. É a presença de quem se tornou inquebrável. Nietzsche compreendia que a verdadeira grandeza não é barulhenta. Ela não exige ser notada. Ela apenas é. E, por ser, já transforma. A mente forte não precisa convencer. Ela respira convicção. E isso é sentido. Sentido no olhar firme, no gesto calmo, na recusa silenciosa de se curvar. Esse tipo de força é raro, porque não depende da aceitação externa. Não precisa ser validada. Não se alimenta de popularidade. Ela é autoabastecida, gerada dentro, na solidão, na dor, na renúncia. E justamente por isso, ela é indestrutível. Quando alguém assim entra num ambiente, a energia muda. Sem palavras, sem imposição. Sua postura incomoda quem finge, desarma quem manipula, e conforta profundamente aqueles que estavam esperando por uma referência verdadeira. Porque a alma reconhece o que é real, e diante do real, até a mentira mais ensaiada se desfaz. É por isso que a mente forte não precisa provar nada. Sua própria presença já revela tudo o que precisa ser dito. Nietzsche chamava isso de nobreza do espírito. Não no sentido aristocrático, mas no sentido mais puro. O espírito nobre é aquele que se recusa a rastejar, que não negocia sua essência, que não se contorce para caber. E quando você se torna esse espírito, o mundo sente, mesmo que não entenda, mesmo que não admita, e muitas vezes sentirá medo, porque você não segue o padrão, não busca aceitação, não precisa de moldura para existir. Você se basta. E quem se basta, ameaça todos que ainda mendigam aprovação. Por isso não espere reconhecimento imediato. Não espere gratidão. Às vezes tudo o que virá é silêncio, distância, desconfiança. Mas não se engane. Há olhos observando, mentes despertando, vidas sendo tocadas mesmo sem que você perceba. A mente inquebrável, quando verdadeira, sempre planta. Mesmo sem saber, mesmo sem querer, ela semeia liberdade, inspira coragem, incendeia verdades adormecidas. Na próxima parte vamos falar sobre isso, como sua transformação individual se torna, inevitavelmente, uma semente coletiva, e por que Nietzsche acreditava que, mesmo sozinho, o espírito forte carrega o poder de mudar o curso da história. Nietzsche acreditava que uma única alma desperta, viva, indomável, pode causar rachaduras em todo o edifício da mediocridade. Ele não falava isso como metáfora, falava como visão. Uma visão onde o indivíduo forte, mesmo sozinho, carrega em si a semente de mundos inteiros. Porque a transformação verdadeira nunca é estéril. Ela ecoa, ela contagia, mesmo que em silêncio, mesmo que tarde, mesmo que sem saber. Quando você escolhe ser inteiro sem pedir permissão, você não está apenas se libertando, está criando possibilidade, está rompendo um ciclo, está dizendo com sua existência, é possível viver de outro jeito. E essa mensagem silenciosa, essa simples presença, é mais revolucionária do que 1000 discursos inflamados, porque ela não propõe teoria. Ela encarna a realidade. Nietzsche não queria fundar uma escola de pensamento. Ele queria provocar terremotos interiores. Queria que você quebrasse as paredes que te disseram ser segurança. Queria que você questionasse cada "é assim" imposto desde a infância. E ao fazer isso, você se torna o início de algo maior. Uma corrente invisível. Um impacto silencioso. Porque outras mentes verão em você a coragem que elas precisavam. E não importa se só uma responder. Uma é suficiente. Porque uma mente desperta leva a outra. E outra. E outra. É assim que revoluções começam. Não com multidões, mas com indivíduos que, em silêncio, recusam continuar dormindo. Por isso, se você chegou até aqui, entenda, seu processo não é só seu. Ele pode sim ser solitário, mas jamais será irrelevante. Porque sua firmeza, sua lucidez, sua resistência diante da pressão, tudo isso planta sementes. Sementes que crescem devagar, às vezes escondidas. Mas um dia, inevitavelmente, rompem o chão da superfície.
Nietzsche sabia disso. Por isso viveu como viveu. Sozinho, sim. Incompreendido, sim. Mas necessário. E agora talvez você entenda que esse também pode ser o seu papel. Não ser seguido, mas ser espelho. Não agradar, mas provocar. Não pertencer, mas significar. E se isso fizer sentido para você, então escreva. Declare nos comentários a ideia que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. A verdade que você sempre escondeu por medo. A convicção que te afasta dos outros, mas te aproxima de si mesmo. Esse é o momento. Deixar de apenas assistir. E começar a existir. Mostrar que você está aqui, não para caber, mas para se elevar. Não para repetir, mas para criar. Não para ser tolerado, mas para ser sentido. E se esse vídeo te tocou, se algo dentro de você se movimentou, então não pare aqui. Continue. Há mais. Muito mais. E você sabe. Se chegou até aqui, é porque algo já começou. E o que começou, não tem mais volta. Você não está perdido. Você está em transformação. Você não está só. Você está na vanguarda. E isso, embora assuste, é o que te torna inesquecível.